Ele acreditava que o caos era mais forte que a ordem, que Isfet, a força da desordem que ele encarnava, eventualmente destruiria Maat. Então ele decidiu provar. Uma noite, quando Ra navegava pelo submundo em sua barca solar, completando a jornada que mantinha o universo existindo, Set atacou. Não Ra diretamente, mas Maat, que ficava na proa da barca, guiando o caminho. Se eu te destruir, rosnou Set, o caos finalmente será livre. E ele desferiu um golpe com força suficiente para partir montanhas. Suas garras, afiadas como obsidiana, cortaram o ar rumo ao pescoço de Maat e pararam. Simplesmente pararam, a milímetros de sua pele, como se houvesse uma parede invisível que nem o poder de um deus poderia atravessar. Set tentou novamente, e novamente, e novamente, cada golpe mais desesperado que o anterior, até que seus braços tremeram de exaustão, até que caiu de joelhos, ofegante. Maat não se moveu, não falou, apenas olhou para ele com aqueles olhos que viam tudo, e Set entendeu. Você não pode me matar, disse ela finalmente, porque eu não sou um ser que pode morrer. Eu sou a lei, e leis não morrem. Apenas são obedecidas ou violadas. E quando são violadas, a realidade mesma cobra o preço. Sete olhou para suas mãos e viu que estavam começando a se desfazer. Não em sangue ou carne, mas em caos puro. Ele estava se tornando aquilo que representava. E se Maat não interviesse, ele deixaria de existir completamente. Eu poderia deixar, disse Maat, e você aprenderia a lição de forma permanente. Mas o universo precisa de caos, em medida, em equilíbrio. Então eu vou permitir que você continue existindo. Mas lembre-se, você existe porque eu permito, não o contrário. E ela tocou a pena em sua cabeça. Apenas tocou. E Set se solidificou novamente, restaurado, mas mudado. Porque agora ele sabia. Sabia que havia algo acima dele. Algo que ele nunca, jamais poderia desafiar. Comenta agora. Você percebe o que isso significa? Uma deusa tão poderosa que nem o deus do caos pode tocá-la? Porque isso é apenas o começo. E o que vem a seguir vai te mostrar porque até Ra a obedecia. Ra navegava pelo céu todos os dias, da aurora ao crepúsculo. Sua barca solar cruzava o firmamento, trazendo luz e calor ao mundo. E toda noite ele descia ao Duat, o submundo, navegando através de 12 horas de escuridão repletas de perigos. Serpentes colossais tentavam devorar a barca. Demônios atacavam dos bancos de areia. E a Pep, a serpente do caos eterno, esperava nas profundezas, querendo engolir Ra e terminar com a luz para sempre. Mas Ra sempre completava a jornada, sempre emergia no horizonte oriental, sempre trazia um novo dia. Por quê? Porque Maat estava na proa, sua presença mantinha a ordem, sua pena irradiava luz que nenhuma escuridão podia consumir. E enquanto ela estivesse lá, o caos não poderia vencer. Mas houve uma noite, uma única noite, em que Ra duvidou. Ele estava velho. Não em corpo, pois deuses não envelhecem assim, mas em espírito, cansado de milênios carregando o peso da existência. E ele pensou, apenas por um momento, em parar, em deixar a barca à deriva, em permitir que a Pep vencesse. E no instante em que esse pensamento atravessou sua mente divina, a barca começou a afundar. As águas do submundo subiram. A Pep rugiu de triunfo. Os demônios avançaram. E Ra, pela primeira vez, sentiu verdadeiro terror. Maat! Ele gritou. Me ajude! E ela se virou. Lentamente. E naqueles olhos que viam tudo, Ra viu algo que nunca tinha visto antes. Decepção. Você jurou, disse ela com voz que fazia o cosmos tremer, no momento da criação, que manteria o equilíbrio, que completaria a jornada, sempre, sem falha, sem dúvida. Era esse o acordo, a ordem sobre a qual tudo foi construído. Eu sei, sussurrou Ra, eu sei, mas eu estou tão cansado. Cansaço, disse Maat. Não viola acordos cósmicos. Você quer descansar? Então,
O universo inteiro descansará, permanentemente. Voltará ao Num, ao nada. Tudo que você criou, tudo que nasceu, tudo que vive morrerá, porque você está cansado. O silêncio que se seguiu era absoluto. Então eu não tenho escolha? Perguntou Ra. Você sempre tem escolha, respondeu Maat. Mas escolhas têm consequências. Essa é a lei. Você pode parar, mas tudo para com você. Ra olhou para trás, para o mundo que havia criado, para as almas que dependiam dele, para a vida que florescia sob sua luz, e fez sua escolha. Então eu continuo, disse ele, e sua voz tinha força novamente, propósito. Não porque quero, mas porque devo, porque essa é a ordem que escolhi quando decidi criar. E Maat sorriu, e aquele sorriso era aprovação. Agora, disse ela, você entende verdadeiramente o que significa ser um Deus. Não é poder, é responsabilidade. E responsabilidade não negocia, não descansa, apenas é. A barca subiu, a Pepe recuou, e Ra completou a jornada, como sempre fez, como sempre faria, não por escolha livre, mas por escolha feita. E há uma diferença entre as duas, que é tudo, mas você ainda não viu nada, porque agora vou te contar sobre o dia em que Sekhmet, a mais mortal das deusas, descobriu que até a fúria tem limites. E esse limite tinha um nome, Maat. Os humanos haviam se tornado ingratos, desrespeitosos, eles zombavam dos deuses, quebravam juramentos, mentiam uns aos outros, matavam sem razão. O caos crescia. Sfet ganhava território. E Ra decidiu que precisava enviar uma mensagem. Ele chamou sua filha, Sekhmet, a leoa, a senhora da chama, a que massacra. Vá, disse Ra, e ensine aos humanos o que significa desrespeitar os deuses. E algo mudou nos olhos de Sekhmet, algo antigo e terrível. Seus olhos, normalmente dourados como o sol, ficaram vermelhos como sangue, vermelhos como fogo, vermelhos como morte pura, e ela desceu à terra. O que aconteceu nas próximas horas seria cantado em lamentações por 1000 anos. Sekhmet não apenas punia, ela destroçava, dilacerava, devorava. Vilas inteiras desapareciam em minutos. O Nilo ficou vermelho, tão vermelho que parecia uma ferida no corpo do mundo. E ela não parava, não conseguia parar. A sede de sangue havia tomado conta dela completamente. Ela havia se tornado Sfet encarnado. O caos com garras e presas. Ra viu o que havia desencadeado e se horrorizou. Pare! Gritou dos céus. Mas Sekhmet não ouvia. Ela estava além de palavras, além de razão, além de controle. Ra reuniu os outros deuses. Precisamos detê-la, disse. Como? Perguntou Thoth. Ela é mais forte que todos nós juntos agora. Está alimentada por fúria pura. Então usamos força, disse Horus. E começamos uma guerra divina? Respondeu Ísis. Isso apenas espalhará mais caos. Sfet vencerá de qualquer forma. Eles estavam em impasse. O Criador do universo, impotente. Os deuses mais poderosos, desesperados. E na terra, a matança continuava. Foi então que uma voz cortou o silêncio. Uma voz que era calma, mas inquestionável. Invoquem meu nome. Todos se viraram. Maat estava lá, como sempre esteve, apenas esperando. Seu nome? Perguntou Ra. Diga meu nome na presença dela, explicou Maat. E ela terá que parar. Não porque eu ordeno, mas porque até a fúria, até o caos mais absoluto, não pode violar completamente a ordem cósmica. Haverá um momento, uma fração de segundo, onde a lei prevalecerá. E nesse momento, você age. Ra desceu à terra. Posicionou-se diante de Sekhmet. Ela rugiu e avançou, garras estendidas para rasgar o próprio pai. Maat! Gritou Ra. E Sekhmet congelou. Apenas por um instante. Apenas por uma fração de segundo. Mas foi suficiente. Naquele momento, Ra derramou a cerveja misturada com o ocre que havia preparado. Sekhmet, pensando que era sangue, bebeu com frenesi. Ficou bêbada.
E quando acordou, não era mais a massacradora, era Hathor, a gentil. Mas o que os mitos não contam é o que aconteceu depois. Quando Sekhmet, agora Hathor, recuperou a consciência completa e lembrou do que havia feito. Ela foi até Maat, caiu de joelhos e chorou lágrimas que formaram o lago sagrado de Dendera. Eu violei você, soluçou. Eu me tornei caos puro. Eu mereci destruição. E Maat, pela primeira vez na memória dos deuses, se ajoelhou também. Ficou no mesmo nível da deusa arrependida e disse algo que nenhum deles jamais esqueceria. Você não violou a mim. Você violou a si mesma. Porque você, como todos os seres, carrega ordem e caos dentro. E quando o caos vence completamente, você deixa de ser você. Torna-se apenas destruição. E destruição pura não pode existir por muito tempo. Consome a si mesma. Eu não precisei te punir. Você estava se punindo apenas por existir naquele estado. Então você me perdoa? Perguntou Sekhmet. Eu não perdoo, disse Maat, porque eu não julgo. Eu apenas mostro o que é. Você se perdoa? E essa pergunta, essa maldita pergunta, ecoou através de todos os deuses presentes, porque eles perceberam algo aterrorizante. Maat não era juiz, era espelho. Ela apenas refletia a verdade. A aceitação ou rejeição vinha de dentro. Deixe um like agora se você está começando a entender, porque isso vai se tornar ainda mais importante quando falarmos sobre o que acontece quando mortais morrem, quando seus corações são pesados, porque não é Maat quem os condena, são eles mesmos. Todo egípcio vivia sabendo que um dia enfrentaria o julgamento. Não era questão de se, mas quando. E o que acontecia naquele julgamento determinava não apenas o destino da alma, mas a própria natureza da realidade. Porque cada alma julgada, cada coração pesado, era uma batalha na guerra eterna entre Maat e Isfet. Cada coração mais leve que a pena fortalecia a ordem. Cada coração mais pesado dava território ao caos. Quando você morria, sua alma empreendia uma jornada através do Duat. Atravessava portões guardados por demônios, respondia enigmas de serpentes, navegava rios de fogo, tudo isso apenas para chegar ao salão das duas verdades. E quando finalmente chegava, quando finalmente atravessava aquela porta dourada, você via. O salão era vasto além da compreensão. Colunas de pedra subiam até desaparecer na escuridão infinita acima. E no centro, iluminada por luz que não vinha de fonte alguma, estava a balança. Anubis esperava ao lado. O deus com cabeça de chacal que pesava os corações há éons, que havia visto milhões de almas passar, que nunca, jamais demonstrava favor ou piedade. E atrás dele, sentada em um trono de ouro puro, estava Maat, observando, sempre observando. Anubis não falava, apenas estendia a mão e, sem dor, sem violência, removia seu coração do peito espiritual. Seu coração, o órgão que os egípcios acreditavam conter tudo o que você era. Porque para eles o cérebro era inútil, o coração era a sede da alma, da memória, da consciência, da verdade. Ele colocava seu coração em um prato e o prato descia. Clang, o som ecoava pela eternidade. Então, do ar, ele materializava a pena de Maat, branca, perfeita, impossível, e a colocava no outro prato, e você esperava. Ao seu redor, nas sombras, você sentia presenças. 42 juízes, 42 aspectos de Maat, cada um representando uma lei cósmica. E você tinha que falar, tinha que recitar a confissão negativa. 42 declarações, uma para cada juiz. Eu não matei. E o primeiro juiz observava seu coração. E se fosse verdade, se você nunca tivesse tirado uma vida, o coração brilhava um pouco, ficava um pouco mais leve. Mas se fosse mentira, se você estivesse mentindo para salvar sua alma, o coração escurecia, pesava, e você sentia, você sentia cada grama de falsidade adicionada, porque o coração não podia mentir,
O coração sabia, sempre sabia. Eu não roubei, eu não causei dor, eu não causei lágrimas, eu não causei fome, eu não desperdicei água, eu não fui arrogante. 42 declarações, 42 leis, 42 verdades que definiam o que significava viver em Maat. E quando terminava, quando a última palavra era dita, a balança se movia, se equilibrava, ou não. Se seu coração fosse mais leve, se você tivesse vivido em verdade, a balança se equilibrava perfeitamente. E Maat sorria, e você ouvia um som, como música celestial. E as portas se abriam. O campo de Aru, o paraíso, campos verdes se estendendo até o horizonte, o Nilo fluindo cristalino, colheitas abundantes que nunca falhavam, sua família esperando, paz eterna. Mas se seu coração fosse mais pesado, se as mentiras, as violências, as traições pesassem mais que aquela pena frágil, algo se movia nas sombras. A devoradora de mortos, ela não tinha pressa. Avançava devagar, saboreando o terror. Cabeça de crocodilo com presas do tamanho de espadas. Torso de leão com músculos que podiam esmagar pedra. Traseira de hipopótamo, o animal mais mortal do Nilo. E ela comia seu coração. Uma mordida. Apenas uma. E você sentia sua alma se desfazendo. Não em dor, mas em ausência. Você estava deixando de existir. Completamente. Como se nunca tivesse nascido. A segunda morte. A morte final. Sem reencarnação. Sem outra chance. Sem julgamento. Apenas o vazio eterno do Num. E aqui está o que te congela. Aqui está o terror verdadeiro. Maat não decidia. Anubis não decidia. Os juízes não decidiam. Você decidia. Cada ação em vida, cada escolha, cada palavra, cada pensamento. Tudo foi gravado em seu coração. E agora estava apenas sendo revelado. Você se condenou ou se salvou. E não havia argumento, não havia mas as circunstâncias, não havia advogado. Apenas verdade absoluta, enfrentando verdade absoluta. Compartilhe este vídeo agora, porque essa história precisa ser contada. Porque em algum lugar, alguém precisa saber que há consequências. Que a verdade importa. Que ações têm peso. Deixe-me contar sobre uma alma específica. Uma história que os sacerdotes contavam apenas nas noites mais escuras. Havia um guerreiro, um homem forte, corajoso, respeitado. Ele lutou em muitas batalhas, matou muitos inimigos. E quando morreu, morreu como herói. Sua família o enterrou com honras. Seu corpo foi mumificado com os melhores materiais. Seu túmulo foi preenchido com tesouros. E todos disseram que certamente ele passaria no julgamento. Certamente o campo de Aru o esperava. Mas quando ele chegou ao salão das duas verdades, quando Anubis removeu seu coração, algo estranho aconteceu. O coração era pesado, muito pesado. Mas eu fui um herói, gritou o guerreiro. Eu lutei por meu povo, eu defendi minha terra. Você matou, disse o primeiro juiz. Eu matei inimigos. Em guerra, isso não conta. Você matou, repetiu o juiz. E no coração apareceram imagens. Não apenas de inimigos, mas de civis, de mulheres, de crianças. Pessoas que estavam no caminho errado no momento errado. Isso foi acidente, protestou. Você roubou, disse o segundo juiz. Eu tomei espólios de guerra, é direito de um guerreiro. E imagens apareceram de vilas saqueadas, de famílias deixadas sem nada, de fome causada porque ele havia levado toda a comida. Você causou lágrimas, você causou terror, você foi arrogante. Um por um, os juízes falavam, e um por um, o coração ficava mais pesado, mais escuro, até que a balança não estava nem perto do equilíbrio. O guerreiro olhou para Maat. Perdoe-me, implorou. Eu não sabia, eu não entendi, eu estava apenas vivendo. E Maat falou, pela primeira vez. Sua voz era suave, mas inexorável. Você sabia, disse ela. A cada ação você sabia, talvez não conscientemente, mas seu coração sabia.
e agora seu coração testifica contra você. Mas eu posso mudar. Me dê outra chance. Não há outras chances, disse Maat. Há apenas consequências. Você viveu como viveu, escolheu como escolheu, e agora enfrenta o resultado. Isso não é punição, é simplesmente verdade. E Amit avançou. O guerreiro gritou, tentou correr, mas não havia para onde ir. Apenas o vazio ao redor. E quando Amit o alcançou, quando mordeu seu coração, ele entendeu algo no último momento de sua existência, que ele sempre soube. No fundo, sempre soube que aqueles atos eram errados, mas os cometeu mesmo assim. E agora pagava o preço que sempre existiu, que sempre esteve esperando, e então ele não existiu mais. Mas deixe-me contar sobre outra alma, uma história diferente. Havia uma mulher, pobre, sem nome registrado na história. Ela trabalhou a vida inteira em campos que não lhe pertenciam, comeu sobras, vestiu trapos, nunca teve nada de valor. Quando morreu, foi enterrada em uma cova rasa, sem riquezas, sem mumificação adequada, sem nada. Mas quando chegou ao salão das duas verdades, quando Anubis removeu seu coração, algo mágico aconteceu. O coração brilhava, puro, radiante, como uma estrela capturada em carne. Eu não matei, verdade. Eu não roubei, verdade. Eu não causei dor, verdade. Eu compartilhei quando tinha pouco, verdade. Eu ajudei sem esperar recompensa, verdade. 42 declarações, 42 verdades. E o coração ficou tão leve que quase flutuava. A balança se equilibrou perfeitamente. E Maat se levantou, caminhou até a mulher e fez algo que os deuses raramente presenciavam. Ela se curvou, levemente, em respeito. Você viveu em mim, disse Maat, sem nem saber meu nome. Você era ordem em meio ao caos, verdade em meio à mentira. E o universo é melhor porque você existiu. As portas do campo de Aru se abriram, e a luz que saiu de lá era tão bela que até os juízes fecharam os olhos. E a mulher, essa mulher pobre e sem nome, entrou no paraíso que reis e faraós lutaram para alcançar, mas muitos falharam. Porque Maat não se importava com títulos, não se importava com riquezas, não se importava com poder, apenas com verdade. E a verdade dessa mulher brilhava mais que todo o ouro do Egito. Responda nos comentários, qual dessas almas você seria? O guerreiro que pensou que seus fins justificavam os meios? Ou a mulher que viveu simplesmente, mas com verdade? Porque essa resposta honesta é tudo. Eu sou o guardião antigo. E o segredo de Maat nunca foi segredo. Estava sempre lá, em cada escolha, em cada ação, em cada momento em que você sabia o que era certo, mas teve que decidir se faria isso. Maat não é apenas mitologia. É uma verdade sobre como o universo funciona, sobre como ações têm consequências, sobre como a verdade, eventualmente, sempre vem à luz, sobre como você não pode escapar de si mesmo. A pena ainda está lá, esperando. E um dia, de uma forma ou de outra, seu coração será pesado, não em um salão dourado com deuses e juízes, mas dentro de você. No momento em que você olha para trás e vê o que foi, o que fez, quem foi. E nesse momento, você saberá, sem dúvida, sem ilusão, se você viveu em Maat ou não. Os egípcios construíram uma civilização que durou 3.000 anos porque entenderam isso. Porque viveram com essa consciência, com a certeza de que seriam pesados, que a verdade importava, que ações tinham peso cósmico. E quando eles esqueceram, quando começaram a achar que podiam enganar a balança, quando sacerdotes venderam falsas promessas de salvação, entraram em colapso, porque você não pode enganar a ordem cósmica, você pode se enganar, pode enganar outros. Mas a pena de Maat sempre sabe, sempre soube, sempre saberá. A questão nunca foi se Maat é real. A questão sempre foi, você está pronto para ser pesado? Você tem a coragem de olhar para a verdade de quem você é?
Você pode viver sabendo que cada ação importa, que cada escolha tem peso. Se este vídeo te fez pensar, se te fez questionar, compartilhe. Não por mim, mas porque essa história precisa ser ouvida. Porque em algum lugar alguém está perdido. Alguém precisa ser lembrado que há uma balança, que há consequências, que viver em verdade importa. Inscreva-se neste canal se quer mais histórias dos mistérios antigos, porque no próximo episódio vamos mergulhar no que realmente